Faz alguns meses que eu estou testando o Galaxy A16 e nesse vídeo eu quero fazer mais uma análise sincera. Será que o Galaxy A16 vale realmente a pena? Eu tenho aqui mais um celular básico da Samsung e a Samsung está lançando agora o A17. Curioso porque por padrão a marca só deveria lançar o A17 em novembro, né? O A16 foi lançado no ano passado, no finalzinho do ano, mas por algum motivo a marca antecipou essa data. Então, nas próximas semanas eu devo trazer o Galaxy A17 para cá para a gente comparar aqui com o A16. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa boa, é que esse celular baixou de preço e deve baixar ainda mais. É uma excelente oportunidade para quem está procurando um celular básico sem abrir mão de um acabamento melhor, com especificações um pouquinho melhores do que, por exemplo, o A06, né, que é super básico e é um celular realmente bem limitado. Claro que eu tô falando de um celular aqui no Galaxy A16 mais econômico, com design limpo, mais bonito. Esse celular já traz uma tela maior aqui, uma tela que entrega 90 Hz aqui de taxa de atualização. Eu tenho sensor de impressões digitais que curiosamente veio aqui para a lateral. E uma câmera que tira fotos decentes em iluminação favorável. Por mais que ele tenha o foco em custo-benefício, é um celular que honestamente já é suficiente para grande parcela dos usuários que precisam de algo básico, mais bem feito e que seja barato. Esse é o Samsung Galaxy A16, meses depois, trazendo ele de volta aqui no canal. E será que agora ele está com preço mais justo? Tá valendo mais a pena? Galaxy A16 aqui no canal JMS. O que eu mais gostei nesse celular é que, por mais que ele seja barato, ele não parece plástico, mesmo sendo feito de plástico. A parte de trás ficou bem bonita, com 3 câmeras aqui destacadas, flash LED, mas ficou clean, não é? Um azul bonito, parece preto, mas é um azul bem escuro aqui e ele tem essas nuances aqui com cores diferentes quando você movimenta o celular. Ficou realmente bonito. Falando em cores, ele tem algumas cores disponíveis, como o azul escuro, essa versão, um tom cinza, aquele cinza um pouquinho mais claro e um verde claro também disponíveis para você comprar. Vou deixar links para todos eles aqui na descrição com o menor preço que encontrar na internet. Tem o comparador .tech também, tá? Que você pode tanto assistir a comparação com outros modelos, quanto acessar o site, o link está na descrição, para comprar ele também mais em conta. E tem links diretos para esse celular, para onde vende mais barato. Tá tudo na descrição. A parte lateral aqui do celular também é feita em plástico, um plástico fosco. Aqui é onde ficam os botões. Você percebe que ele traz o design já com a ilha, né, que é mais novo. O botão liga-desliga com impressão digital aqui achatado. Parte superior tem apenas microfone sem saída para som. Parte inferior eu tenho aí sim a saída de som aqui, única, principal, e USB-C com microfone. Do outro lado, ó, nessa partezinha aqui, curiosamente, eu tenho na parte superior a bandeja para chip. Aliás, eu vou aproveitar, ver o que tem aqui na caixa, que é bem básica, e olhar essa bandeja. O que eu tenho unicamente é um carregador básico de 15 watts, cabo e, claro, esse pinozinho. Então vamos aproveitar aqui. Perceba que ela vem com a borrachinha aqui de vedação, mesmo eu tendo aqui um IP54. É uma proteção mais básica, mas ela é vedada. E eu tenho uma bandeja híbrida. Isso quer dizer que ele funciona com 2 nano SIM ou 1 nano SIM e um cartão de memória, que já é o USB-XC. Ou seja, você pode ampliar aqui o espaço de armazenamento. Eu estou fazendo um overview mais básico para quem ainda não conhecia o Galaxy A16, antes de fazer meus comentários sobre ele. Perceba que eu não tenho aqui entrada para fone de ouvido com fios, porque o celular funciona apenas com fones de ouvido Bluetooth. Partindo para a tela, eu já tenho uma boa surpresa aqui. Eu vou desbloquear aqui com a impressão digital, ó, rápida. Eu já tenho uma tela AMOLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD com taxa de 90 Hz. Mas considerando aqui os cantos arredondados, você tem essa parte aqui mais antiga, né, em formato gota. Então só vou ter aqui uma tela de 6,5 polegadas usual mesmo, né, para jogar, assistir vídeos. A única coisa que me incomodou no Galaxy A16 na parte frontal, honestamente, é esse entalhe em forma
forma de gota, porque ele é um entalhe um pouco mais antigo e termina cobrindo aqui uma parte da tela. Por ser uma tela AMOLED, não precisava, né? Já podia ter a câmera sob a tela e não atrelada na parte superior. Por uma parte é por isso que eu tenho bordas mais grossas, aliás, aqui na parte de cima, porque ela conecta aqui a câmera. Bordas grossas também na parte de baixo, aqui para sensores, ele tem bordas maiores, por ser um telefone mais básico. E por mais que você possa questionar sobre uma taxa de atualização de 90 Hz. A maioria dos celulares hoje em dia já trazem 120 Hz por padrão. Celulares nessa categoria, onde o foco é custo-benefício, faz todo sentido a redução para 90 Hz. Olha que esse tempo de resposta chega a ser 50% superior, por exemplo, às telas do iPhone 16 e 16 Plus, que só a partir da linha Pro vai ter 120 Hz. É incrível, mas é real. Ó, eu vou baixar aqui e aumentar o brilho. O brilho não é tão intenso. Perceba que ele nem fez diferença aqui na gravação da câmera, né? Eu tenho um brilho de apenas 800 nits, isso como brilho máximo. Mas é um nível de brilho bom, principalmente para o interior, como a gente está aqui. Você só vai sentir diferença se você estiver sob luz solar intensa e talvez você sinta falta de uma tela com brilho mais forte. Eu vou reduzir aqui, ó, brilho mediano. Dá para você usar bem, principalmente dentro de casa. Outra coisa bem característica desse tipo de tela econômica que o A16 traz são as bordas mais grossas que a gente acabou de falar, principalmente na parte inferior, né? A borda superior por causa do entalhe. Característica mais básica. Mas eu tenho um painel decente para assistir vídeos, embora ele não tenha som estéreo para multimídia, o que é uma pena. A parte superior aqui não tem um alto-falante e alguns smartphones, você vê nos vídeos que a gente grava aqui, ele usa o fone aqui para chamadas, ele usa também como alto-falante híbrido, mas isso não acontece aqui no A16 5G. Ele tem apenas um alto-falante que fica presente aqui, mas o som, olha. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação. O triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo. Ou seja, eu já tenho um som que é alto. Com o passar do tempo eu percebi que o som fica um pouco metalizado em volumes mais altos, principalmente sem equilíbrio na parte de graves. Mas é claro o suficiente em volumes médios. Na verdade eu tenho todas as características aqui de um smartphone básico. Mas vamos falar de processador de desempenho. O chipset escolhido para esse celular é o Exynos 1330. Ele foi lançado em duas versões. 4 GB de memória RAM 128, além de um slot para micro SD-XC que você viu na bandeja. Esse celular chegou com a One UI 6, foi lançado ali no finalzinho do ano passado com Android 14. Mas vamos lá, eu vou desbloquear aqui e você vai perceber que aqui na parte de configurações, o Galaxy A16 já tem presente aqui, ó, vou rolar uma atualização de software. Se eu marcar aqui, baixar e instalar, eu tenho a One UI 7 chegando com Android 15 nesse momento. Eu só preciso instalar essa atualização. Eu vou deixar para fazer isso depois, porque eu ainda quero mostrar algumas coisas aqui para você. Aliás, essa atualização traz um pacote de inteligência artificial, não é o pacote mais completo, mas funciona bem. Aliás, eu vou deixar links para esse celular aqui na descrição do vídeo atualizados, tanto para a versão de 128 quanto de 256 GB. O Galaxy A16 5G tá com preço muito bom e eu acho que agora tá valendo muito a pena para ser o seu celular secundário, para você ter em casa para bancos ou para você usar como aplicativos, né, de entrega. Ele tá valendo a pena porque tem uma boa bateria, uma qualidade interessante e não é tão caro. Quer ver outra coisa boa? São as câmeras desse celular, são básicas, tá? Eu já vou deixando claro, mas termina sendo uma câmera interessante. Eu tenho um setup aqui de 3 câmeras na parte traseira e aqui na parte frontal nós temos uma câmera de selfies. Aqui eu tenho 13 megapixels e aqui eu tenho 3 câmeras, sendo 50 megapixels para a câmera principal, que é essa do meio, 8 megapixels aqui na ultra wide e um sensor macro de apenas 2 megapixels. Vamos começar pela câmera frontal, ver como ela se comporta para fotos. Para você ter uma ideia, eu tirei algumas fotos aqui com o Galaxy A16 e você acompanha o resultado a partir de agora. Lembrando que a abertura desse sensor é f2.0, então precisa de um pouco mais de iluminação. Em ambientes mais iluminados, você tem fotos que são ok, elas ficam com um pouco de ruído em ambientes internos, dá pra ver aqui, e às vezes ele contrasta um pouco no rosto, né? Muda a tonalidade. Mas se você tiver com iluminação ok, já melhora bastante no A16.
Agora o setup de câmeras traseira. Esse setup aqui traz a câmera principal do meio de 50 megapixels. Nós vamos tirar fotos com ela, foto com a ultra-wide e com a câmera macro de 2, e você vê uma sequência agora dessas fotos. O resultado dessas câmeras é esse aqui. Já para a câmera traseira, olha, eu testei durante a noite. Novamente, ele tem ruído, que era esperado para um celular nessa categoria, faixa de preço. Mas, olha, mesmo com um entardecer ali, uma iluminação interna, ele tira fotos boas. Para ser um celular nessa faixa de preço, só precisa que esteja um pouquinho iluminado, ele já está ok, né? Principalmente para as redes sociais, eu não tenho muito o que reclamar aqui não. No Galaxy A16 5G eu até me surpreendi com a tonalidade de cores, o nível de contraste, o balanço de branco que ele consegue alcançar. Olha, aqui mesmo estava à noite e ele capturou bem essas fotos. Então eu acho que temos fotos ok com a câmera principal desse celular. A câmera ultra-wide ali, ela muda um pouquinho a imagem, dá para perceber, mas fotos durante o dia com iluminação também funcionam bem, então tá ok. Eu acho que tá aprovado. Já a macro, eu não gostei. Câmera macro é muito ruim, tira fotos bem pequenininhas, olha, 2 megapixels, e mesmo assim não tem qualidade. Essa câmera macro não deveria existir no A16. A câmera principal tem abertura de f1.8, é intermediária, a ultra-wide precisa de mais luz, a f2.2 e a macro f2.4, só com bastante iluminação. Agora eu queria ver como ele se comporta para vídeos, né? Vamos usar primeiro aqui a câmera frontal do Galaxy A16. Perceba aqui que nos software da câmera eu tenho Full HD a 30 fps e é o máximo que eu consigo. Eu tenho HD ou Full HD a 30. Vamos gravar na resolução máxima então, tá? Eu vou, ó, alternar aqui, colocar para gravar e, ó, vamos ver como essa câmera se comporta, né? Se ela tem estabilização. Deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. Essa é o resultado da câmera frontal, né? Se você estiver andando, por exemplo, gravando um vlog, mostrando o que está acontecendo, vai ser mais ou menos esse o resultado usando a câmera frontal do Galaxy A16. Eu estou num ambiente interno aqui com iluminação ligada. Olha, como você viu, não tem muita estabilização, então é melhor deixar o celular parado, o melhor possível, né? O mais parado possível durante as gravações. Agora vamos dar uma olhadinha no resultado da câmera traseira principal. A gravação é feita em Full HD a 30 fps, básica, tá? Mas boa para as redes sociais. Mesma coisa eu poderia dizer aqui, ó, na câmera traseira. Ele tem uma gravação legal, mas movimentos suaves aqui, parado, vai ficar legal. Nada de você tremer muito, né? Andar, por exemplo, ó, se eu estou andando aqui, ele vai mexer. Então, esse é o resultado. Você só não pode, digamos que, tremer demais aqui na hora da gravação, porque a estabilização faz falta. Mais ou menos esse aqui, o resultado da câmera traseira do Galaxy A16 5G. Bom, essas são as câmeras do Galaxy A16 5G. Tem algumas especificações importantes aqui que eu quero passar para você e é importante observar. Principalmente se você for usar ele para entrega de aplicativos, né? Por exemplo, ele vem com a certificação IP54. É uma certificação que pode lidar com pequenas surpresas no dia a dia, como chuva leve. Claro, você não pode mergulhar ele na água, mas se estiver chovendo ali de leve, você não precisa correr para guardar o celular. Além disso, ele recebe 6 anos de atualizações do Android e 6 anos de atualização de segurança, e o suporte vai até 31 de outubro de 2030. Para quem não assistiu o vídeo sobre a importância de atualizar esses celulares, eu vou deixar aqui na descrição. Assiste que vale a pena, tá? Esse celular já funciona com NFC para pagamentos por aproximação, então você pode cadastrar cartões nele ali, através da carteira da própria Samsung, ou baixar o aplicativo da Google, e a bateria tem 5.000 mAh, muito bom para você usar aí para Uber, para aplicativo, para
pro dia a dia, sair, passar o dia todo na rua sem se preocupar em ficar sem bateria. Ou mesmo para jogar. Jeff, dá para jogar? Jogos mais básicos dá sim. Você pode jogar ali nas configurações talvez mais simples, né? Sem forçar muito ali gráficos pesados, dá para você jogar normalmente com ele. Lembrando que o carregador que vem na caixa só tem 15 watts, então ele já suporta 25 watts e sim, faz diferença. Então se você comprar o A16, se eu fosse você, eu trocava esse carregador por um carregador melhor. Vou deixar link aqui embaixo de um que eu uso para todos os celulares aqui, que vale muito a pena e não é caro. O Bluetooth é o 5.3, já é bom para você usar ali com fones de ouvido sem fio, né? Você pega um fone como esse aqui, ó. Aliás, tem vídeo para o fone também aqui na descrição desse vídeo. Você pega um fone de ouvido desse, ele vai funcionar perfeitamente aqui com o A16. A pergunta que ficou é: vale a pena? Funciona bem? O resultado das câmeras você pode avaliar, né? Eu acabei de mostrar para você aqui no A16 5G. No dia a dia, é um celular bom. Eu gostei desse celular, mesmo com pequenas observações ali da tela, das bordas, né? Aqui a questão do entalhe, mas é um celular bonito, vai. Fala pra mim. É um celular que é bonito, é um celular que eu gostei, tem uma tela boa, uma ótima bateria. Para o dia a dia, eu acho que ele tá mais do que aprovado, principalmente no preço que ele chegou. Com o lançamento do A17 acontecendo, o Galaxy A16 5G baixou de preço e agora está com preço muito bom. Eu compartilhei aqui. Você vai ver que tem duas versões, né? Uma versão ali 1.000 e pouquinho, outra versão ali quase R$2.000, a versão 256, 1.800, 900. Vou ver se eu consigo nesse preço e compartilho com você. Mas a versão de 128 já está com preço muito bom. Se você ficar com dúvidas, deixa nos comentários. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais no canal JMS. Aqui, ó, é só você pesquisar por canal JMS, assim você acompanha os vídeos curtos também. Vale a pena. Se inscreve no canal, assim você não perde a atualização dos próximos vídeos. E não esquece de me deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre o Galaxy A16 5G da Samsung. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo aqui no canal. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau.